Atenção aos bombeiros civis que um dia podem se deparar com uma ocorrência dessa magnitude aqui. Esses ataques de cachorros estão acontecendo constantemente, tá? Então, aqui, o que o bombeiro civil poderia fazer de imediato? Nós sabemos que o primeiro recurso que você pode ter é uma mangueira de incêndio. Uma mangueira de incêndio pode servir como uma corda para fazer uma asfixia mecânica nesse cachorro. Só que o problema é o medo de se aproximar de uma fera dessa, né? Porque essa asfixia mecânica seria mais prático com uma corda, né? Acho que um cinto daria para fazer, mas seria muito curto, né? E passar pelo pescoço do cachorro, fazer o laço, né? E suspender esse cachorro a ponto de tirar as patas dele do chão. Ou seja, deveria ter alguma coisa para você, um pergolado, alguma coisa para você poder apoiar essa corda para fazer essa puxada. O laço é um laço comum, né? Que você vai fazer, mas primeiro você vai ter que passar pelo cachorro para fazer esse laço. Vai ter que passar a corda pelo pescoço do cachorro. Uma dica, pode pedir, se a vítima no desespero ali, pedir a vítima para passar essa corda. Que aí quando ela passar essa corda, você puxa pelo outro lado, faz o laço, né? E depois quando você puxar, esse laço vai apertar. Mas tem que fazer um laço bem feito, né? É um laço de amarração comum, né? Que vai ficar por dentro, vai ficar um laço de puxada. É um laço comum que você vai passar a corda, fazer um laço por dentro da outra corda e dar uma puxada. Então, se a vítima conseguir passar essa corda pelo pescoço e te entregar, você simplesmente só vai puxar a corda, vai fazer o laço, né, na outra parte da corda e vai fazer a puxada. Quando puxar, procurar um posicionamento de alguma coisa mais alto, né, para você poder jogar essa corda por cima, porque você vai ter que suspender esse cachorro. Você não vai conseguir suspender com a mão, até porque você vai ter medo desse cachorro te atacar. Então você vai suspender ele, né, um pergolado, alguma coisa que seja alta o suficiente para você, até um brinquedo de criança, dependendo do lugar onde você está, de repente não vai ter esse tipo de situação, né? E aí a gente tem que improvisar, criar uma forma de fazer isso, né? De fazer isso. É lógico que em lugares que você tem algum andaime que você possa colocar um mosquetão com, com a corda, um mosquetão em alguma coisa pendurada também seria uma forma prática, né? Você passa a cinta, você pode até usar o seu cinto, você pode usar também uma corda com um mosquetão, um pedaço de corda com um mosquetão, e vai passar a corda por dentro desse mosquetão, fechando ele, né? Para poder suspender, você criar um gancho em algum lugar alto. Você pode usar um mosquetão, só que é uma coisa que às vezes está dentro da sua brigada, você vai levar, vai demandar tempo, então você tem que pensar rápido. Por isso que as estratégias precisam ser construídas antes de acontecer as coisas. Porque você já vai construindo e amadurecendo ideias com profissionais, com pessoas que vão dando dicas. Uma mangueira de incêndio vai ser um pouco complicado você passar ali, mas é uma forma de você ter isso. A mangueira de incêndio você serve até como uma proteção, né? Se existe um ataque de alguém, por exemplo, vem atacar você com uma faca e você não tem tempo hábil de fugir, rapaz, eu pego uma mangueira dessa de incêndio certo na cabeça do cara, porque é uma forma de proteção. Um extintor seria muito difícil de você manusear, mas uma mangueira de incêndio com as juntas tortas na ponta, né? Eu uso até a chave torta para acertar no cara. Então, tipo assim, existem questões que você tem que pensar antes da ocorrência. Então já era necessário a gente ter alguma coisa que desse um suporte para esse tipo de situação, né? Um laçador um equipamento como aquele que laça o cachorro, né, que é usado nas carrocinhas, mas que fosse de uma forma, aquele equipamento ele vai laçar o cachorro, um cachorro sem dar ataque em ninguém. Mas como você construiria um equipamento para fazer isso em um cachorro que já está prendendo a perna de uma vítima, né? O laço também pode ser feito nessa parte das patas traseiras, que é a parte mais vulnerável do cachorro, perto dos órgãos genitais. Ali é onde as pancadas podem de fato machucar o cachorro, né? Então
passar o laço por ali também seria uma boa alternativa. Porque quando você puxar, o cachorro não vai ficar sem ar. Mas você tem que suspender ele para tirar ele do chão. O intuito não é tirar a vida do cachorro. O intuito é você trazer um desconforto para o cachorro a ponto que ele largue aquela vítima, né? A gente não pode esperar as coisas acontecerem para depois reagir. Aqui, a vítima também tem a opção de tentar puxar a língua do cachorro. Existem pessoas que sabem dar mata-leão, mas olha a posição desse cara. O cachorro está totalmente na perna dele. Um obstáculo entre o cachorro e a perna poderia ser uma mochila, né? Porque vai que ele desgarra a tua perna e garra na mochila e fica ali, você consegue se livrar. Então, colocar um obstáculo ali no cachorro, né? Então, existem maneiras de você... Tem gente que fala lá da dedada no cachorro, não sei se funciona. Dizem que não funciona, né? E também tem aquela questão do medo de o cachorro te largar um ataque e atacar o outro. Isso pode acontecer, tá? Então, a asfixia seria um método mais importante. Por quê? Porque o cachorro vai estar preso naquela corda, né? Ele vai estar laçado ali. Então, suspenso. Suspendeu, perdeu o ar, acabou. Ele perdeu as forças ali, desce ele, né? O intuito não é destruir a vida do cachorro. E a gente tem que pensar em formas, né? Algum meio anestésico, né, para esse momento, né? Alguma ação rápida que desse uma anestesia no cachorro, o cachorro perdesse as forças. Temos que pensar, porque estão acontecendo ataques constantes e não se tem maneiras, não se tem métodos e não se tem especialistas se debruçando sobre um assunto tão importante, que a prefeitura tinha que estar fazendo isso, para resolver essa situação. A prevenção sempre vai ser a melhor forma de combater esse tipo de coisa. A prevenção, posso dizer que mais de 80%, 90% dos casos, né, vão melhorar essa situação. Esse cachorro, ele estava solto, o dono dele soltou, e empurra uma multa violenta. No dono. Se o dono sabe que aquele cachorro não era para estar andando assim, se existe lei, mete uma multa muito alta e bota atrás das grades. Ou vocês vão esperar esse cachorro atacar uma criança? Porque o que tem de cachorro atacando cachorro de baixo no pedigree, né? Cachorros pequenininhos e destruindo, né? Porque o cachorro é um parente, praticamente é uma vida que importa. A perda de um animal que você tem aí de longa data, isso transtorna psicologicamente uma família. Mas imagina, e da forma que é o acontecimento. Imagina um cachorro desse estraçalhando um animal que você ama, sabe? Em uma hora dessas, um cachorro desse pegar um cachorro de um cara perigoso desse do crime aí, vai sobrar para você, meu filho. Tá pensando que o cara vai perdoar? Então pense duas vezes antes de soltar o seu cachorro aí. Porque existem casos que o cachorro foge. Aí o dono não consegue, né, ter o controle disso. Mas se você tem essa espécie, ou você não é só essa espécie, tem outras espécies também. Isso não é só do pitbull, a gente não pode ser preconceituoso. Tem outras espécies também. Tudo tem que ser responsabilizado. A prevenção é a melhor arma contra os incidentes, né? Então, o número de acontecimentos se dá por essa questão de imprudência, né, de pessoas negligentes, e isso tem que mudar. E isso só muda botando atrás das grades, botando na justiça, né, responsabilizando os donos. É melhor você ter uma responsabilidade jurídica do que o cara aqui fora te fazer uma maldade. Porque o que está acontecendo acontece a situação, a vítima perde a vida ou é mutilada, e não se sabe o que aconteceu com o responsável do animal. Se o animal foi abandonado na rua, né? Porque às vezes um animal desse ataca um parente, né, da pessoa, e a pessoa não quer sacrificar e joga o animal na rua. Infelizmente isso acontece. E aí o animal fica assim, porque ele tem os instintos dele, ele tem os problemas dele, né? Ele é um ser irracional. Quem tem que ser racional nessas horas é o ser humano. O ser humano que precisa pensar nessas questões. Agora, deixar para pensar quando está acontecendo a coisa, aí fica todo mundo tentando de fazer alguma coisa que não adianta porcaria nenhuma, só vai trazer o cachorro ficar mais agressivo,
E nós temos que fazer esse trabalho preventivo de informar. Então, pode existir um equipamento para isso. Nos exigências, shopping centers, condomínios, se você tiver essas exigências para esse tipo de situação, e mais a prevenção, você tem uma solução para esse momento e você tem a prevenção que vai diminuir essas coisas. O conjunto dessas duas coisas é o que comanda tudo isso aqui que a gente tem aqui no mundo. Porque quando falta prevenção, as coisas acontecem e acontecem de forma avassaladora, de forma grave. Se não houver o bombeiro civil prevenindo, acontecem os grandes incêndios. Se não houver o guardião de piscina, quem vai socorrer o cara quando bate com a cabeça no fundo da piscina? Quem vai estar atento ao seu filho lá quando você bota a boia de qualquer jeito lá, ou desatento, você esquece a criança na piscina? Quando o técnico de segurança do trabalho não está presente, as ancoragens são feitas de qualquer forma, o trabalho funciona sem o equipamento de segurança e as vidas se perdem. Então você tem o prevencionista, ele tem um papel fundamental na construção desse país, de todos os países do mundo. O prevencionista é uma figura muito importante, mas por conta de questões financeiras, sempre deixam a prevenção em último plano. A China agora desenvolveu um tecido capaz de suportar 1.200 graus. Um tecido que não deforma com fogo, né? E a roupa de aproximação do bombeiro militar, ela é só de aproximação, ela é 800 graus. E só para aproximação. Agora você vai ter uma roupa com um tecido magnífico, muito melhor, né? Que uma parte desse tecido pode ser lançado lá para uma vítima se proteger enquanto o bombeiro militar vai lá cortar as grades, né? Então ali ela vai ter pelo menos a proteção contra o calor. Uma máscara de oxigênio portátil aí que seja mais eficiente do que essas com tirante, porque essas com tirante dá trabalho para colocar. Então todo esse trabalho que a gente faz de conversar sobre prevenção é muito importante, só que isso tem que sair do papel. Essas coisas temos que fazer reuniões com pessoas capacitadas nessa área, que venham a trazer novidades, que venham a trazer novas tecnologias, informar, né? E também o país incentivar a criação de novas tecnologias, empresas que trazem essas novas tecnologias, já tem um equipamento que faz a reanimação cardiopulmonar, daqui a pouco já tem o DEA ligado a esse equipamento também, que já foi já tem o DEA à prova d'água, né? Um DEA chinês à prova d'água. Então tem situações que o desenvolvimento científico precisa de estar tendo incentivo fiscal para que as vidas serem salvas com mais facilidade, tá? Então, galera, é essa dica aí que eu deixo para vocês.